Olá, graça e paz, amados irmãos. Estou aqui de volta no meu quarto para gravar a segunda parte do vídeo, porque a primeira, o meu celular não comportou a memória, só foi aquele 20 e poucos minutos que vocês viram lá, mas eu vim aqui concluir a primeira parte do vídeo nessa segunda parte, tá bom? Eu vou estar continuando da parte em que eu parei de falar e trouxe ótimas notícias, tá bom? Para complementar o que eu já havia falado. E eu estudei mais, eu continuo estudando, eu não paro de estudar, tá bom? Para estar trazendo informações para vocês, tanto da parte da Bíblia, como das coisas que estão acontecendo no céu, das coisas que estão acontecendo em Israel, tá bom? Tem mais versículos da Bíblia e vamos entrar mais a fundo. E o próximo vídeo que eu vou fazer depois desse, eu quero que vocês saibam que vai ser sobre o casamento judaico, tá bom? Porque a Bíblia nos diz que a vida do Senhor é como um casamento, é sempre comparado ao casamento. Então nós vamos comparar o casamento judaico, daquela época, o casamento judaico bíblico, com os acontecimentos que antecedem a vinda do noivo. Somos a esposa, a guarda do noivo, tá bom? E eu vou continuar falando sobre o que eu estava falando, que é sobre o sonho que eu tive. Se alguém que não assistiu, vai lá no primeiro vídeo, tá bom? Tá aqui no meu canal, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Também vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo, tá bom? De alguém um canal que eu acompanho, gosto muito, tenho aprendido muito, sobre um pastor que tem estudado sobre meteoros, sobre o que a NASA está escondendo, tá bom? Na astronomia, tá bom? Vamos estar vendo sobre isso hoje. Eu quero começar a relembrar para vocês que eu falei, né, no último vídeo, que lá em Israel eles estão no ano de 5.777. Não contamos os 5, tá bom? Porque todo ano é 5.000, até completar 6.000. Então eles só falam os 3 últimos números, 777, tá bom? Que estudando o hebraico, nós sabemos que a Bíblia ela contém códigos, cada letra hebraica é um número. Deus ele trabalha com números, tá? Ele é um Deus numérico, é um Deus matemático. Por isso que essas pessoas que entendem muito de física, química, matemática quântica, são pessoas com a mente extremamente avançada, né? Posso dizer que o cérebro atua muito mais do que o nosso. E não usamos o cérebro todo, tá? Há estudos que comprovam que não usamos nem a metade da potência do nosso cérebro. E eu tenho certeza que quando estivermos no céu, novo corpo transformado, poderemos estar usando isso aqui na nossa potência máxima. Mas enfim, vamos nos ater à palavra do Senhor, tá? Então eles estão no ano de 5.777, tá? E para quem não sabe, o ano passado, né, dos hebreus, né, do povo de Israel, foi o 576. E coincidiu com o ano de 2016. Olha só quantas coincidências. Só que eu não acredito em coincidência. Não existe coincidência nas coisas do Senhor. O ano de 2016 foi um dos anos mais difíceis, tá, no mundo. A gente sabe que o número 6 significa número de homem, tá? Significa Adão, um homem imperfeito, tá bom? Cheio de falhas, cheio de erros. E nós vimos na área política que o ano de 2016 foi terrível. O homem só fez besteira no governo, na saúde, em todas as áreas. Nós vemos fora do Brasil também quanta imundícia o homem cometeu no ano de 2016. Foi terrível, foi um ano horrível, humanamente falando, tá bom? E está aí imperando o número 6, que no hebraico é o número de homem, significa Adão, imperfeito, pecado. E também vai trazer pra gente a lembrança de 666, sinal da besta, né? Sinal da besta, 666, fala que é número de homem. Esse 666 tá falando do anticristo, né? Que o anticristo é um homem, tá bom? Então que fique claro aí. Então o povo hebreu, né? O povo de Israel entrou a partir de setembro de 2016, eles entraram no ano de 777, tá bom? Que fala de 7. Todo mundo sabe que 7 é o número da perfeição. 7 representa Deus. O 7 é um número que
fala que quer dizer Sheva em hebraico, tá? 7 em hebraico significa Sheva, que significa perfeito, perfeição. Então, 3 7 juntos fala de santíssimo, né? Santo, 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 santíssimo, santíssima trindade, como diz, né, os católicos, santíssima trindade, o pleno da totalidade. Então, vai dizer para mim, para você, ainda coincide, sabe com o quê? Ano de 2017, final 7, né? E lá em Israel vai estar comemorando os 70 anos de Israel. Israel, em 2017, está completando 70 anos, tá bom? Então, é um ano profético em Israel. E também Jerusalém vai estar completando 50 anos, o jubileu de Israel. 50 anos nesse ano de 2017, que para os hebreus é o ano 777, é um ano de jubileu, tá bom? É um ano em que Israel completa 70 anos, é um ano em que se comemora 50 anos do jubileu. O que é o jubileu? No ano de 1967, Israel conseguiu ter de volta Jerusalém, porque o profeta, se não me engano, foi o profeta Oséias. Ele profetizou, vai lá no livro de Oséias que você vai ver, ele profetizou que haveria 2 dias em que o povo de Israel não teria o poder sobre Jerusalém, perderia, outros tomariam esse poder. Só que a palavra de Deus diz que um ano para Deus é 1000, como 1000 é um. Então, esses 2 dias que Oséias estava profetizando se tornou em 2000 anos. Depois de 2000 anos em que Israel perdeu a autoridade sobre Jerusalém, foi retomada, foi devolvida a Jerusalém. Então, faz-se 50 anos, nesse ano de 2017, que foi retomado de volta Jerusalém, né? Que Israel tomou para si aquilo que era seu. Tomou a posse novamente daquilo que era seu, cumprindo a palavra de Oséias, que foi proferida na Bíblia. Vocês podem ler, que vocês vão estar encontrando e vendo que é verdade, tá bom? Então, tá aí se comemorando. Então, é um ano profético. Vamos lá. O ano de 2017, biblicamente falando, é um ano profético. É um ano em que Deus vai agir. Quando entra o número 7, fala da perfeição, fala de Deus. E Deus tem falado ao meu coração que esse é o ano do povo de Deus. E que esse ano de 2017 vai se comparar ao tempo em que o povo de Israel estava no Egito, em que veio todas aquelas aquele mal, né, sobre o Egito, mas não atingiu o povo de Israel. Israel estava sendo abençoado, enquanto o Egito estava vivendo um tempo de pragas. É o tempo da igreja do Senhor crescer. É um tempo de santidade. É um tempo de viver em diferença. Aquele povo que verdadeiramente ama o Senhor, porque não adianta amar só de palavras, né? A gente costuma dizer isso para marido, para namorado, ou para namorada, ou para esposa. Fala assim, se você me ama, me prova com atitude, porque palavras são apenas palavras. E é a mesma coisa que Deus está dizendo aqui. Deus, ele está dizendo, é um ano de fidelidade, é um ano de santidade. Você diz que você me ama, você diz que você gosta de mim. Então prova para mim. Como é que se prova para Deus que se ama? Guardando os seus estatutos, obedecendo os seus mandamentos. Vai falar de fidelidade. Então, Deus está te dizendo, está me dizendo que sentimentos para Ele não é tão importante. Que o reino de Deus não é feito de sentimentos. O amor é importante, sem dúvida o amor é importante. Mas o amor sem obra, a fé sem obras, ela é morta. Tá bom? Então você tem que demonstrar o seu amor. Como se demonstra esse amor? Com fidelidade. Então Deus está dizendo que é o ano da fidelidade, é o ano da santidade, é o ano de fazer a diferença. E falar de 70, né? 177, esse é um ano que tem muitos números 7. Então vai entrar aí a presença de Deus. Até agora tem entrado a presença permissiva de Deus. Agora vai entrar a ativa. Agora Deus vai agir em teu favor, vai agir em meu favor. Não sabemos o que está por vir, mas eu tenho certeza que esse ano de 2017 nos reserva grandes surpresas, tanto nos céus quanto na terra. Veremos grandes coisas acontecerem. Mas eu também creio na mão do Senhor. Eu creio que estaremos sendo guardados pelo Senhor. Há proteção de Deus. Há, da parte de Deus,
uma prosperidade para o povo do Senhor. Não estou falando de financeiro, falando de prosperidade em todos os sentidos, no sentido espiritual, mas para aquele que guardar os seus mandamentos, que estiver em fidelidade e obediência. O que me faz entender que para Deus é mais importante a nossa obediência e fidelidade do que o amor. Tá bom? Amar é importante, sem dúvida, mas a nossa fidelidade, a nossa obediência vai dizer para Deus que amamos a Ele. Tá? E continuando nessa palavra, quero dizer para vocês que o número 70 é um número cabalístico, tá bom? É um número que diz muitas coisas. O número 70 vai falar das nações, tá? O número 70 vai falar da redenção, porque para os hebreus o 70 se refere-se a Jesus, a redenção, tá? A vinda do Messias, tá? Mashiach, como eles dizem, o Yeshua, tá bom? O Yeshua vai falar do Mashiach. É um ano onde muita coisa pode acontecer na Terra, tá bom? É um ano, então fica aí gravado, tá bom? Hoje é 4 de janeiro de 2017. Então você escreve a data de hoje e começa a observar os céus, né? Porque a palavra nos diz que os sinais viriam dos céus. Jesus assim disse lá em Mateus 21, que eu li no outro vídeo, tá bom? Mas eu queria trazer essas peculiaridades, ou palavra difícil, para que vocês entendam, tá, que o relógio da igreja é Jerusalém. Então devemos olhar para Jerusalém e para o calendário. Eu acho que nós cristãos aqui, tá, gentios do Brasil, deveríamos trazer de volta, tá, as comemorações bíblicas do Torá. Por quê? Porque a gente muda, mas a palavra de Deus ela não muda. E eu não vi em nenhum momento Paulo ou qualquer outro discípulo do Senhor se desfazendo das festividades da Bíblia. Pelo contrário, ele fala pra gente, Paulo diz, guardem a data, os dias, os meses, os anos, porque isso é importante. Comemoramos festividades pagãs do mundo, comemoramos festividades gregas que vieram da Grécia, que foram nos implantadas, entendeu? Comemoramos festividades pagãs, mas não comemoramos festividades bíblicas. Não comemoramos a festa dos tabernáculos, a Páscoa, não comemoramos. Deveríamos comemorar todas essas coisas, porque tudo isso está no calendário bíblico. Agora, festa pagãs comemoramos com a maior alegria, mas nos esquecemos de datas especiais, como a Páscoa. Nós esquecemos da festa dos tabernáculos, nos esquecemos do que Esté fez pela igreja, tá? Aquele jejum de ter ido diante do rei, tantas outras festas, a festa das trombetas, todas essas festividades estão no calendário hebraico. E a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para Israel. Eu sigo o calendário gregoriano, mas eu também sigo o calendário hebraico. E se você for buscar, procura buscar. Sabia que aqui o Brasil foi colonizado por judeus? Foi colonizado por judeus. Muitos judeus vieram com Cabral quando foi descoberto o Brasil. Vai estudar sobre isso. História. Olha, a Bíblia está na história. A palavra de Deus, ela está na astronomia. A palavra de Deus, ela está na história, tá? Hebraica. Está em tudo. Deus, ele está em tudo. Ele é pleno. E a gente se esquece de olhar para essas coisas e ver Deus. Eu tenho olhado para todas essas coisas e eu tenho visto Deus. Tá bom? Então que você faça desse jeito, vai estudar. Em vez de ficar fazendo fofoca da vida dos outros, ficar olhando o que o pastor faz, o que o pastor deixa de fazer, o que a irmã na igreja não está fazendo, faz você a sua parte. Vai buscar entendimento, vai buscar da parte do Senhor para ensinar para os leigos, para os que não sabem. Nós deveríamos resgatar essas festividades, porque são importantes para Cristo, são importantes para o Senhor, porque tudo que Jesus fez aqui, ele não aboliu a lei. Ele falou, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E nós não queremos cumpri-la. Enfim, continuando a palavra do Senhor, ok? O ano de 5.778, que é o próximo ano, que vai se iniciar em setembro deste ano, de 2017, se inicia o ano hebraico, tá bom? De 778, tá? E no final vem o número 8. Para eles, os hebreus, tá? De Israel, os israelitas, o número 8 em hebraico é Shemini, que vem do radical shemita, tá bom? Essa palavra Shemini, 8, que para eles é Shemini, vem da palavra shemita, que quer dizer redenção. Redenção
vai falar de Yeshua, vai falar de Mashiach, vai falar de Jesus, tá? Ou seja, isso quer dizer muita coisa. Então quer dizer que o ano de 778 está falando de redenção, está falando de 8, Mashiach, o ano do Messias, vai falar de redenção, vai falar de volta de Jesus. Gente, vamos acordar. Meu Deus, está tudo tão claro, está tudo tão límpido. Jesus está falando conosco, o Pai está nos avisando do que está acontecendo. O Espírito Santo está nos alertando que a vinda do Senhor está próxima a qualquer momento. Esse ano de 2017 nos reserva grandes surpresas. Ore pela tua família, olhe pela tua casa, peça ao Senhor para que guarde a tua família. Coloque-se no altar do Senhor, peça perdão, se endireite os teus caminhos, para que você esteja debaixo da proteção que Deus está lançando esse ano sobre a vida dos remanescentes de Israel, sobre a igreja do Senhor. Porque aquele que não estiver debaixo da proteção do Senhor, ai, daquele que não estiver debaixo da proteção do Senhor. E eu gostaria de dizer para vocês que o sonho que eu tive, que eu via o cometa descendo, eu fui investigar sobre isso. E eu acabei descobrindo que há muitos vídeos no YouTube que falam sobre isso. Mas o que me chamou a atenção foi uma reportagem que foi feita no ano de 1998, ou melhor, de 2008, onde alguns cientistas da NASA foram à televisão avisar que eles descobriram que havia um asteroide, essa palavra é certa, um asteroide que está vindo de encontro à Terra. Nada se pode fazer. E dizem, pelo cronograma que eles estão falando, pela velocidade que esse meteoro está vindo, tá bom? A NASA, ela tem escondido isso da Terra, tá bom? Tem escondido isso dos seres humanos. Eles estão tentando tapar com a peneira para que não haja pânico na Terra. Mas aqui tudo indica que em fevereiro de 2019, esse meteoro vai se colidir com a Terra. Não há o que fazer, não tem como pará-lo, tá? Ele está vindo em direção à Terra e em fevereiro de 2019 ele estará se colidindo com a Terra. Tem um instituto chamado FEMA, dos Estados Unidos. Se vocês entrarem no site da FEMA dos Estados Unidos, vocês vão ver que a tela inicial da FEMA é um asteroide. Eles sabem, mas eles escondem de nós. E eles dizem, começam a preparar, estão preparando, os Estados Unidos estão se preparando, os países europeus estão se preparando, estão ensinando as pessoas a fazer kit preparatório para grandes catástrofes. Mas por que eles estão se preparando? O que é que está acontecendo que a gente não sabe? Por que eles estão se preparando? Que eu vi uma reportagem também falando que eles, num país aí frio, acho que se não me engano no Alasca, se eu estiver errado, depois vocês procurem aí, eu vou botar alguns links aqui também, para vocês estarem pesquisando. Ou podem ir nos meus vídeos, tá? Onde está escrito lá, gostei. Tá? Procure lá no meu canal os vídeos gostei, que eu marquei como gostei, vocês vão ver o que eu tenho assistido e o que eu tenho visto, tá bom? E eles têm falado que está se guardando semente. Houve até uma reportagem no Brasil sobre isso, tá? A Globo falou que está se guardando semente, congelando semente, para que se houvesse alguma catástrofe e se perdesse esses alimentos, as sementes deles seriam guardadas, seriam plantadas novamente e nasceria de novo. E tem pessoas construindo casas embaixo da terra, fazendo cidades embaixo da terra. Nos Estados Unidos está sendo feita lugares, esconderijos, anti-bombas atômicas, anti-destruição em massa, enfim. Por que eles estão fazendo tudo isso? O que é que eles sabem? O que é que eles estão vendo no céu que nós não sabemos, que nós não vemos? Lembra que a Bíblia nos diz, eu já li lá em Lucas 21, que Jesus ele nos chama a atenção o tempo inteiro. Olhem para o céu, o sinal virá do céu, o sinal do fim dos tempos. E agora eles vieram a público e disseram que não vai passar, que é engano, que eles erraram e que esse meteoro vai passar sim, mas bem distante da Terra, né? Em fevereiro vai passar pela Terra, mas não vai se colidir com a Terra. Já vieram com outro papo diferente. Só que vamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus ela não mente. Eu vou ler alguns versículos aqui de palavras que o Senhor tem nos dado, tá bom? E que você lê na sua casa também. Abra a tua Bíblia, tá bom? Abra a tua Bíblia, vai estudar, vai ler, porque
Aqui está a resposta de todas as coisas. Quer saber o que está por vir? Está aqui, ó. A Bíblia não mente, é a palavra do Senhor, é Ele falando comigo, é Ele falando contigo. Essa é a carta do Pai para mim e para você. Então, eu vou estar lendo agora Apocalipse, tá bom? Apocalipse 8:10, que diz assim. Apocalipse 8:10, que diz assim: E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram de águas, porque se tornaram amargas. A Bíblia está me avisando, ela está te avisando que algo vai acontecer, uma estrela cairá do céu. Nós temos o hábito de chamar, né, um meteoro que cai, né, que a gente vê ele acender com aquela, né, com aquele fogo, aquela cauda de fogo, nós costumamos chamar de estrela cadente. E se é uma estrela, um meteoro, ele cai desse jeito, é uma estrela, é algo que vai cair do céu. A palavra de Deus, ela não mente, ela está dizendo para mim e para você. E outro versículo que eu queria deixar também é Salmo 32, tá? Salmo 32, versículo 6. Salmo 32, 6, que diz assim: Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transtorno de muitas águas, esta a ele não chegarão.